Hoje eu tenho a alegria de receber nesse segundo bloco, aqui no nosso estúdio, uma equipe muito especial. Eu tenho aqui o pastor Jorge Paulino, pastor Georges Fernandes e pastor Ivaldo Costa. Antes de dizer o que cada um deles faz, dê uma olhadinha nesse vídeo só e olhe só que iniciativa brilhante nós temos acontecendo aqui na nossa cidade. A noite foi repleta de emoção no Teatro Maria Silvia Nunes, na Estação das Docas, em Belém, onde autoridades e líderes religiosos se reuniram numa cerimônia inspiradora para contemplar e participar da diplomação dos acadêmicos da ELPA, Academia Evangélica de Letras do Pará, marcando um momento significativo para a comunidade cristã e literária da região. Nós estamos muito felizes porque nessa noite nós temos aqui a realização, um sonho concretizado, né? Na verdade, nós vamos ter um desdobramento desse evento, que vai ser a diplomação de mais 36 acadêmicos, e a festa continua, né? Teremos uma festa tão, vamos dizer, brilhante quanto essa. A Assembleia de Deus em Belém também participou dessa celebração especial, onde os líderes da igreja foram condecorados com diplomas e medalhas. Não fizemos nada buscando isso, mas é muito bom ser percebido e principalmente que o Evangelho entra aí na dimensão dos intelectuais, não é? Que a nossa cultura, a cultura evangélica, não é só considerada como uma fé, que já seria bastante, mas também com um elemento, mais uma vez, a Deus toda a glória. É um privilégio poder contribuir com a arte literária, com a cultura desse estado tão rico. É um estado conhecido pela sua biodiversidade, conhecido pela sua gastronomia, pelas belezas naturais, pela igreja pujante que nasceu aqui nessa cidade, mas também conhecido por produções literárias de muitos homens que nasceram aqui e que fazem desse lugar a sua casa. Falar da Academia de Letras, eu não sei se você conhecia a Academia Evangélica de Letras. E aqui no nosso estado, um estado com, eu diria, com tantas contribuições para o cenário evangélico nacional, nós tivemos agora, nesse último mês, eu diria, a inauguração da Academia Paraense Evangélica de Letras. E hoje, para falar sobre isso, eu tenho o privilégio, a alegria de receber meus amigos acadêmicos, imortais e aqui o nosso presidente, pastor Jorge Paulino. Pastor Jorge, conta pra gente, para quem está curioso, né? Viu a cerimônia, viu as fardas, nunca tinha ouvido falar, o que é e qual o propósito da academia? Bom, boa tarde a todos, né? Já deu meio-dia, né? Já deu tempo, né? Boa tarde a todos. Eu vou me dirigir ao nosso entrevistador, que é o acadêmico, né? O acadêmico Felipe Câmara. E veja só, pensando nessas duas questões, Felipe, que você, acadêmico Felipe, que você acabou de colocar agora, eu penso assim, a Academia Evangélica de Letras do Pará, utilizando um recurso linguístico, metafórico, né? A academia como um rio, né? Como um rio que nasce numa região elevada e que vai alimentando, né, outras realidades. Então, nós entendemos que esse projeto é um projeto de Deus, né? Foi um projeto de Deus e a finalidade da Academia Evangélica de Letras do Pará é justamente valorizar a igreja. Eu imagino assim, Felipe, a academia, aproveitando essa espacialidade aqui, né? Como essa área das boas novas aqui. Aqui você tem o estúdio, né? Tem as pessoas trabalhando e lá em cima tem o nome Jesus, né? Uhum. Então, tudo que é produzido aqui pela TV Boas Novas é justamente para quê? Para glorificar o nome de Jesus. E a academia, ela tem essa finalidade. Ela é diversa, né? Porque nós temos a presença das igrejas evangélicas, os acadêmicos são provenientes de várias igrejas evangélicas, né? Mas é uma diversidade integrada. E a finalidade do conjunto desses acadêmicos, a finalidade deles todas, é justamente valorizar o nome, a igreja evangélica aqui no estado do Pará e principalmente o nome de Jesus. Pastor George está aqui com a gente também, meu amigo acadêmico, professor, né? Eu acho que várias gerações já passaram pelas mãos dele aqui no seminário.
Qual o impacto, pastor Jorge, para, claro, tudo isso que a gente disse, valorizar a igreja, o nome de Cristo, mas para a produção literária do nosso Estado e principalmente a produção evangélica? Olha, a academia, ela nasceu como o pastor Jorge, que recebeu de Deus essa visão, um local onde a unidade vai prevalecer em torno da Bíblia, que é a palavra de Deus, cumprindo o que Lutero começou, o movimento da reforma, nós passamos recente a reforma, só a Escritura, somente a Escritura. E em todo o nosso estatuto, o regimento interno é pautado na Bíblia. Nós somos biblicistas, em essência, todos aqueles que são membros, todos os acadêmicos. E ela vem fomentar a produção literária evangélica, né? Com um foco, com a Bíblia como ponto de referência. Ao longo dessas décadas que eu tenho de academia teológica, né? Servi muitos anos em grandes denominações. No Evangelho Quadrangular, servi lá como professor convidado, no Seminário Batista, também equatorial, tive minha formação acadêmica por lá, e com os colegas presbiterianos. Então, essa minha multiforme ajudou, não sei se por isso Deus me convocou para essa missão. E eu quero colocar algo para você, que histórico, que antes da pandemia, o pastor Samuel, nosso pastor, ele reuniu conosco e pediu, eu e o pastor Lucas, que é meu diretor aqui no seminário, tínhamos uma reunião com ele lá no gabinete dele ainda, e ele tinha uma ideia de criar em Belém, com o apoio do Museu Nacional, um núcleo de altos estudos em pentecostalismo no norte do país, porque surgiu aqui o movimento pentecostal no Brasil, e os pesquisadores estudam lá na Unicamp, lá na USP, sem ter o ponto de referência, né? Então, ele pensou isso, e ele me pediu uma coisa assim inédita que eu achei, de eu fazer uma lista com todos os mestres acadêmicos de todas as denominações, primeiro da nossa igreja, um censo de mestres e doutores e pós-doutores, etc., de cientistas na teologia, e depois ele ampliou para outras denominações. Aí, por eu ter esse relacionamento, essa network muito grande na área acadêmica, eu consegui fazer uma lista de mais de 100 pessoas para ele. E mandei aquele relatório e criei até a sigla de altos estudos em pentecostalismo. E quando o Jorge veio com essa ideia conosco, e o pastor Samuel abriu também na história da academia, a primeira reunião foi lá no museu, coincidiu com essa visão dele. Então, isso o Espírito Santo confirmou esse movimento de unidade em torno de uma história muito forte, porque a igreja em Belém, a Assembleia de Deus, eu estou falando da Assembleia de Deus e estendo para as outras denominações também, porque a academia é, como dissemos, uma diversidade, mas vem a academia cumprindo essas visões que Deus foi dando um por um, né? E ela se concretizou. E a gente agora vai fazer com que escritores que estão no anonimato, pessoas que produzem literatura, vão ter a oportunidade de colocar para a comunidade, para a sociedade, toda como foi dito já aqui, não só a literatura evangélica, mas a cultura evangélica. Eu queria saber daqui a pouco do pastor Jorge o que ele vê, né, de aspecto prático. Às vezes, quem acompanha um pouco a academia, é um universo tão longe, às vezes, da realidade da maior parte das pessoas, o que de aspecto prático. Mas eu queria ouvir o Ivaldo. Eu e o Ivaldo, a gente é mais perto de geração. Eu lembro de um tempo, o cabelo dele está mais branco que o meu. Eu tenho só uma mexinha aqui, né? Eu perguntei se nesse calor está nevando aqui em Belém. Mas, Ivaldo, conta pra gente, porque às vezes pode parecer que produção literária, livro, é algo tão distante dessa geração. É algo que passou, a tecnologia veio. Eu tendo a entender que a maneira de se consumir, ela mudou, mas a essência, ela continua a mesma, né, de se produzir. Isso continua hoje vivo, presente, a questão das artes, a questão literária aqui no nosso estado? Com certeza, e especialmente o povo evangélico, né, ele, de alguma forma, ele até engrossa a lista das estatísticas. Quando um país é muito leitor, você pode ter certeza que, em função dos evangélicos, essa estatística engrossa, né? Porque não só a obra literária, medicina, a vida acadêmica, enfim, né? E, por outro lado, a gente vive, eu digo que a gente é como se fosse, a academia é como se fosse um encontro de mergulhadores de um alto oceano, né? De um alto mar.
e que a Bíblia, a palavra de Deus, é o grande texto, é o grande oceano. Nós temos pessoas, como o pastor Firmino Gouveia, que já mergulhou muito lá, e a gente foi né, pegando esses tesouros que ele trouxe de lá. Então, tem várias gerações que estão mergulhando lá, trazendo, e agora tem essas novas gerações como você. Né? Quando eu olho, né, você falou da nossa proximidade, eu sou bem mais velho que você, tá? Obrigado pelo elogio, tá? Tem que ser justo, né? Eu vi o pastor Felipe ainda bem adolescente, quando chegou aqui, né? E ver hoje o pastor Felipe com essa energia, assim, que é visível, né? Nas suas ações dentro da Assembleia de Deus, eu só me dá esperança que, de fato, as gerações estão sendo renovadas, estão vindo outros pesquisadores, outros artistas, porque eu acho que é isso. Nós temos artistas, nós temos escritores, poetas, como o nosso presidente, os teólogos bem requintados da teologia mais pura, mais profunda, e eu penso que é isso. E a gente às vezes busca referências fora e a gente desvaloriza o que a gente tem aqui dentro. A gente nem sabe, né, que está tão perto da gente, sim, né? Sim, produções. No aspecto prático, pastor Jorge, o que a gente pode esperar? A gente tem nos assistindo pessoas que já ouviram falar de Academia de Letras, mas não evangélica, agora Academia Evangélica de Letras. O que elas verão nesses próximos anos aqui na nossa cidade de aspecto prático? Muito bem. Essa sua pergunta é fundamental, viu, acadêmico Felipe? Por quê? A gente tem que pensar que o reino de Deus é vasto, né? O reino de Deus é muito vasto, né? Agora, a gente observa o seguinte, que cada área do reino de Deus, ele precisa de um tratamento, né? Precisa de ser cuidado. Então, a academia, ela surge justamente com a finalidade de tratar desse campo, né? Desse campo ligado à intelectualidade. E eu gostaria até de retomar aqui 2 depoimentos, um do acadêmico Samuel Câmara e um do acadêmico Felipe Câmara, né? O depoimento do acadêmico Samuel Câmara, ele colocou uma questão muito interessante, que ele fala sobre a fé que é o suficiente, né? Mas agora nós chegamos, a igreja evangélica, nesse momento, com a academia, chega no plano da intelectualidade. E você, no caso, o seu depoimento, eu observei muito bem lá que você fala sobre a cultura, né? Então nós vamos trabalhar essa questão da intelectualidade e da cultura no plano evangélico. Perfeito. Aí a sua pergunta é fundamental para essa questão. E de maneira prática, né? Alguém está assistindo, né? Diz, pastor, surgiu uma cadeira, são 72 acadêmicos, né? Quais são os acadêmicos que estão aí? Felipe, acadêmico Felipe, se a gente for relacionar, é uma pleiade assim extraordinária, né? É uma amostragem do que é a nossa cultura. Olha, é da área da estado, segurança pública, da medicina, da geografia, da história, da geofísica, da filosofia, da sociologia, da teologia, de tudo quanto é área. Do direito, muito bem. Perfeito. Então, veja só, o que é que nós vamos promover? Se a gente for pensar, por exemplo, na história, na vida de um escritor, né, ou dos grandes escritores, de qualquer escritor, a gente vai observar que o que fundamenta essa vida é a leitura, né? Então, para você ser escritor, você tem que ler. Agora, pense, pastor e acadêmico Felipe, o quanto o nosso povo lê. Né? O povo evangélico é o povo da leitura, que está ali diariamente com a palavra de Deus diante de si. Então, o que é que nós vamos promover? Nós vamos promover concursos literários, né? E aí você que está nos ouvindo agora, você pode até já começar a ensaiar, né? Tem um tipo de escritor que gosta muito de produzir coisas objetivas, né? Não, mas eu sou muito objetivo, só quero escrever coisas objetivas. Então, nós vamos produzir concursos na área do ensaio. Então, se você que quer escrever alguma coisa sobre história da igreja, ou depoimento de uma pessoa, ou ensaio sobre a biografia de um personagem bíblico, ou o que for nesse plano da linguagem objetiva, você pode produzir, que futuramente nós vamos gerar concurso. Não, pastor, mas eu sou muito assim, eu gosto mais de ficção, de imaginação, né? Há lugar para isso também, eu né? posso escrever sim, então prepare, você que escreve poesia, você que escreve crônica, você que escreve conto, você que escreve novela, você que escreve teatro,
olha, se prepare, vai escrevendo que brevemente a Academia Evangélica de Letras do Pará vai promover concursos literários e você, quem sabe, você que está nos assistindo agora, não pode ser um dos premiados, né? E vem aqui, quando for premiado, acadêmico Felipe, você vai entrevistar a pessoa que vai ganhar o prêmio, né? A gente está aqui no meio de comunicadores, fiquem bem à vontade, são 72, correto? 72. Acadêmicos que representam todos os segmentos da sociedade paraense e cada um desses teve o privilégio também de apontar um membro benemérito, né? E a gente vê aí, eu diria, abre-se o escopo dessa representatividade. Eu estou aqui na minha mão com um diploma, esse diploma aqui é o diploma do membro benemérito do acadêmico Samuel Câmara, que nos assiste agora, inclusive. E olha só o nome que nós temos aqui, né? História. É impossível falar da história do Evangelho no Pará sem falar desse nome. E nesse momento tão especial da academia, esse nome está registrado, né? E nós temos aí vários outros. Eu fiquei muito tocado quando vi na imagem aí, é a pessoa do pastor Firmino da Anunciação Gouveia. De igual forma do pastor Josué Benson também, que é acadêmico, enfim, e ver essa história viva que nós temos diante dos nossos olhos. Isso é muito bonito. Você imagina como é que eu fiquei de olhar, né, aquele grupo de acadêmicos, e eu tomei posse de uma oração que o pastor Samuel Câmara fez quando ele abriu o evento, que eu acho que essa oração virou o meu mote ali. Quando ele disse, o Senhor nos trouxe aqui. E de fato foi o Senhor. Uma cena maravilhosa que ficou registrada foi o pastor Josué Benson pegando a mão do pastor Firmino e colocando sobre a cabeça dele. Não sei se você viu essa cena. Coisas lindas ali, eu acho que é emocionante, é um encontro assim para a gente não esquecer, ainda está com esse sabor aqui, né? Poder fazer essas menções honrosas, né? O meu membro benemérito foi o pastor Jerônimo Filho, que serviu muito aqui nesta casa, né? Então acho que isso aí foi realmente, ainda tem esse sabor. A gente vê que por todo lado essa história ela vai se encontrando, né? Isso não tem valor. Qual foi o sentimento, pastor Jorge, de ver aquele povo reunido, aquela cerimônia? Muito grande de conviver com a família do pastor Sebíades. Sim. Os meninos ainda... Eu fui apresentado por ele em 1972. Crescendo junto, a irmã... Ali, a gente vai falando. A irmã Uda, o Carlinho, que foi estudando música na Rússia. Hoje ele é diretor, quem não sabe, ele é diretor do Centro de Música, de Estudos de Música da UFPA. É um núcleo novo de estudo da música. E ele é cristão, serve na igreja presbiteriana. O César Vasconcelos foi meu colega de faculdade. Nós fizemos um jornalismo... Foi meu pastor de jovens, estava com ele ontem. Fizemos jornalismo juntos. Depois eu saí do jornalismo para a engenharia e ele continuou lá e a gente se cruzou num MBA que fizemos juntos de marketing na FGV. Para você ver como o mundo gira. E agora eu convidei o avô para que fosse meu benemérito. Para quem está nos assistindo, o benemérito significa uma homenagem vitalícia para sempre. Então vai ter, por exemplo, eu sou o acadêmico que ocupa a cadeira número 3, membro da diretoria hoje, e a cadeira 3, pastor Jorge, e o benemérito vai ter uma plaquinha do Alcebiades de Vasconcelos, que foi um dos pastores aqui da igreja mãe, entendeu? Então, e cada um prestou a sua homenagem. Uma homenagem imortal, essa é a palavra, exatamente. Nunca se apagará. Entendeu? Eles já estão na eternidade e a obra deles, eu vi o César me contando que o pai dele lia a Bíblia, aliás, o avô dele lia a Bíblia de joelhos. E o pai do César era professor de física na UFPA. E foi meu professor de física. Aquela dureza. A gente vai andando. Na engenharia. São nomes que estão imortalizados na história do céu, do Evangelho nesse estado e agora também imortalizados na Academia Paraense Evangélica de Letras. Pastor, meu querido acadêmico e presidente Jorge, teremos outra cerimônia, correto? Isso vai continuar, logo mais teremos novos capítulos. Pronto, olha, veja só, antes de passar para esse capítulo aqui, a gente está falando de memória, né? Então veja só a importância, né, acadêmico Felipe, da academia, né? De valorizar a memória. Nós estamos pensando nesse primeiro momento de fazer uma publicação de uma biografia, uma antologia biográfica, né? Com todos essas pessoas importantes que deram sangue à vida pelo Evangelho. Então aí nós já vamos valorizar
a igreja, personagens que produziram, que foram usados por Deus para pregar o evangelho aqui na nossa história, no nosso estado. Agora, veja só, nós temos uma outra perspectiva aí, que é o desdobramento dessa cerimônia, né? Então, essa cerimônia primeira foi assim, histórica, né? Todo mundo estava ali como se estivesse vivenciando um universo onírico, né? Nós estamos aqui, parece que é um sonho, não é realidade isso, né? E nós queremos dizer para os nossos ouvintes que nós vamos ter outra cerimônia, né? Tão especial quanto essa primeira, que vai ser a diplomação. Nós somos de 34, nós tivemos 34 acadêmicos diplomados, né? Então nós vamos ter agora 38. Então vem um segundo momento, vai ser assim, acredito Eu ouço que dizer extraordinário. até que a segunda ela pode ser até maior, é agora da segunda. A casa, a porque segunda casa, né? Nós veremos a totalidade, né? Veremos os últimos e tudo vai ser um momento muito especial. Bom, o tempo é curto para falar de tanta coisa boa que Deus tem feito.